Vou colocar aqui. Oi, Dani, boa noite. Oi, Sandra. Oi, filha. Isa, mãe. Oi. O tema aqui. Oi, Neuza. Deixa eu fixar o tema. As lições. Publicar. Tá. Fixar comentário. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Neuza, Isa, Sandra. Que bom que você está aqui, viu, Sandra? Obrigado. Obrigado por me prestigiar. Já que a gente não pode mais se encontrar ao vivo, né? A gente se fala. Adriana, boa noite. Tô só dando 5 minutinhos para o pessoal chegar. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Paz para você também, Neuza. Paz para todos nós. Estão conseguindo ouvir a musiquinha que eu coloquei de fundo? Rosinha, tudo bem? Como sempre, a gente começa às 8 horas, só que a gente espera aí uns 5 minutinhos, né? Para o pessoal descobrir que tá no ar. Aí depois a gente começa. Oi, Thaís, tudo bem? E aí, pessoal, estou interessado no tema de hoje, né? Bastante interessante. Separei bastante coisa para a gente conversar. Vou baixar um pouquinho o som. Tudo jóia, Thaís, tudo bem? Assunto interessante, né, pessoal? Separei bastante coisa aqui, bastante coisa a gente vai conversar. Hoje eu quero a participação de vocês, hein? Hoje eu não vou falar sozinho, não. Hoje vocês vão estar comigo. Quer queiram, quer não, hoje vocês vão falar comigo. Hoje eu até tive que parar de escrever um pouquinho, de colocar as ideias no papel, que eu estava começando a ter tanta ideia que eu não ia ter tempo de falar tudo. Deixei até alguns assuntos, algumas coisas para um próximo momento. Senão a gente ia passar 2 horas conversando aqui. Deixa eu separar uma música aqui que talvez eu vá colocar no fim se der tempo. Isso daqui, achei. Eu vou deixar uma música aqui que quem sabe no final eu consiga colocar. Vamos fazendo o seguinte, pessoal, vamos me ajudando, vai? Vamos disparar essa live aí para os seus contatos. Dispara para quem você acha que esse assunto pode ser relevante. Vamos começar a divulgar, porque acredito que muita gente possa se interessar pelo assunto. E outra coisa, dedinho no coração, tá? Assistindo, me ouvindo, mas vamos colocar o dedinho no coração aí para subir a relevância dessa live. Oi, Tânia, boa noite.
Bom, pessoal, 8h05, vamos lá, vamos começar. Deixa eu me ajeitar na minha cadeira. Andrezão, beleza, meu amigo? Tudo bem? Os assuntos que eu separei para conversar com vocês. Beleza, vamos lá então. Hoje, tudo bom, cara? Tudo bem com você? Como é que tá o Heitor aí? Tudo na paz? Esqueci o nome agora. Mas beleza, vamos lá. A Lisandra, como é que tá a Lisandra? Tudo bem? Vamos lá, pessoal. 8h05. Bom, o assunto de hoje já está aí fixado nos comentários. Depois da tempestade ficam as lições. Poderia ser depois da tempestade vem a bonança, né? Ou vem a ambulância em muitos casos. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje? Uma reflexão a respeito de boa parte do momento que nós estamos vivendo hoje. É um assunto que... Oi, Zilda, boa noite. É um assunto que não se esgota, é um assunto que tem aí muita coisa para ser discutida. Quando a gente acha que as coisas vão dar uma amenizada, na verdade elas dão uma recuada, né? Então eu queria conversar com vocês a respeito de transformação. Essa vai ser a base da nossa conversa de hoje. Depois da tempestade ficam as lições. Eu ia colocar uma música no começo, mas eu vou fazer o seguinte. Se der tempo, eu coloco ela no final. Se der tempo, não, eu vou colocar ela no final. Vou tentar parar de falar uns 5 minutinhos antes e para que vocês ouçam a música. Não tem como colocar aqui no celular, porque senão eu teria que... Oi, Sueli, boa noite. Eu teria que parar com a live, né? Então eu vou colocar ela no computador, tá? As caixas de som estão aqui do lado e aí a gente vai conversar. Então vamos lá. Depois da tempestade ficam as lições. Quero começar conversando com vocês. Deixa eu ajeitar o celular aqui no suportezinho para ficar melhor. Vamos lá. Quero começar conversando com vocês sobre a questão de lições mesmo. Tá? Paulo, boa noite. Paulo, tudo bem? Lição, vamos começar por lições. A maioria de nós aqui já deixamos a escola há um bom tempo. Já passamos, né? Cada um de nós aqui estudou, cada um em sua escola, cada um em seu momento. Mas todos nós aqui temos uma professora, né? Aquela professora que pegava no pé, que ficava brava com os alunos, a orelha, podia a gente pelo esse cabelinho aqui do lado da cabeça. E elas eram muito exigentes, as professoras eram muito exigentes. Então a gente tinha essa relação de um certo medo das professoras, né? de um respeito muito maior do que se tem hoje. Hoje os professores são amigos dos alunos, né? Então existe uma relação diferente. Mas eu quero que vocês aqui tentem se lembrar de algum professor da época que vocês eram mais jovens, né, ou crianças, que eram bravos, que impunham um certo medo, que impunham um certo respeito. Eu tenho algumas. Né, eu tenho algumas que passaram pela minha vida e que me davam medo, a gente tinha um respeito maior, né, se comportava melhor na sala. Mas eu quero dizer que quando a gente tinha uma professora muito brava, né, e a gente entrava, por exemplo, num processo de recuperação. Então a gente ia mal numa matéria e aí a gente entrava num processo de recuperação. Lá no final do ano tinha que refazer as provas, tinha que refazer as matérias, tinha que estudar tudo de novo, tinha que se preocupar com aquilo que não tinha se preocupado durante um ano. Né? E a gente se preocupava muito, eu particularmente tinha um horror, um medo danado de reprovar. Nunca fui um bom aluno, nunca fui um aluno assim, nota 10, mas sempre passei de ano, sempre, né, procurei estudar o que era o necessário para poder passar de ano. E esse processo de recuperação na nossa vida, né, na escola, principalmente antigamente, que era muito mais puxado, era uma grande tempestade na nossa vida. Então todos os nossos amigos, todos os nossos colegas já saíam de férias, ou a maioria deles, né, a grande maioria deles, sempre ficava lá uma meia dúzia para o final.
extremamente preocupado, extremamente chateado, triste porque não tinha conseguido alcançar as matérias e tal. E isso mexia muito com a gente, principalmente comigo, mexia demais. Né? Tinha aquele processo de né, aquele sentimento de que poderia ter feito alguma coisa a mais, de que poderia ter feito alguma coisa diferente, poderia ter se dedicado mais, poderia ter feito as tarefas em casa, enfim, a gente poderia ter feito, mas não fez. E aí chega no final do ano, tem que estudar um monte de matéria, tem que estudar, voltar coisas do primeiro bimestre, do segundo, coisas que você nem lembrava mais que existia, mas tinha que revisar. E aquilo mexia muito com a gente, principalmente comigo. Né? E aquele medo de não passar de ano, do professor reprovar, era complicado. Ô Juninho, tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Era muito difícil pra gente isso. Principalmente pra mim, eu repito. Mas a gente invariavelmente passava. Eu, graças a Deus, passei todos. Mas esse momento que a gente passava na recuperação era um momento de transformação na nossa vida. Naquele momento, principalmente, ou pelo menos naquele momento, a gente entendia a necessidade de uma dedicação maior, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude, de uma mudança de pensamento. Então a gente tinha que correr atrás, né? Correr atrás do prejuízo, como fala no jargão do futebol. E a gente conseguia, invariavelmente conseguia, mas aquilo de alguma forma nos transformava, pelo menos que fosse né, por 15 ou 20 dias, que era aquele período onde a gente fazia as matérias de recuperação. Né? Então fica aí uma primeira discussão aí, né, uma primeira reflexão para a gente ir montando o nosso comentário de hoje. A tempestade, quando a gente... Ô Jaque, boa noite, tudo bem? Tempestade, né? A gente olha as tempestades que se formam na época de tempestade, né? É uma coisa que nos assombra, é uma coisa que nos dá muito medo. Eu, particularmente, eu tenho uma certo... eu gosto, não no sentido de ver a destruição, não é isso, né? Mas, Leandro, tudo bem, cara? Tudo bom? Eu gosto de observar as tempestades, os raios, os trovões, a chuva, né? Mas a tempestade no sentido figurado é aquilo que a gente estava conversando. Ela nos tira de um contexto. Ela nos tira do lugar comum. Ela nos tira daquela mesmice. Né? Ela provoca em nós, ela mexe conosco, ela provoca em nós algo que nós tínhamos adormecido dentro de nós. Né? Uma força de vontade, né? Uma dedicação. E aqui vai nos transformando, vai mexendo conosco, como eu falei, né? Nem que fosse por alguns dias. Né? Então a tempestade, no sentido figurado, é tudo aquilo que nos tira tranquilidade, que nos tira do lugar comum, né? Que nos tira fora, que nos coloca fora da caixinha, faz com que a gente saia daquela mesmice. Porque a tempestade real, né? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, ela, para muitas pessoas, aquilo é um momento de muito medo, de muita apreensão, de muita ansiedade. Porque a tempestade, ela traz consigo, a tempestade acontece aí na chuva, o trovão, o raio, ela traz consigo algo que pode ser, num primeiro momento, que pode ser terrível. Né? No sentido de destruição mesmo. Né? Ela traz enxurrada que pode aí derrubar casas, pode inundar cidades, pode inundar ruas. Ô Armando, boa noite. Você falou que ia entrar e entrou mesmo, né, cara? Obrigado, viu? Que pode alagar ruas, cidades, pode destruir o asfalto, pode derrubar casas. Os raios, né, eles assustam pelo volume de som que eles emitem. No momento da chuva mesmo, né, tempo, ela nos causa muito medo. Como eu disse, eu particularmente tenho fascinação. Eu particularmente gosto de ficar olhando, né, tudo aquilo que acontece. Até porque eu tenho questões filosóficas aí que eu entendo a tempestade como algo muito benéfico para o planeta, para a natureza. Né? Ela limpa. Os trovões, os raios, a chuva, ela limpa tudo que está de sujeira. Quando o ar está muito seco, como agora, né, dá uma chuvinha, parece que jogaram, né, borrifaram água no nosso nariz e a gente fica muito mais fácil para respirar. Tá?
Destroem ruas, destroem casas, destroem pontes, trazem os ventos fortes que derrubam árvores, que destelham casas, que fazem o estardalhaço. Estragam, destroem tudo, 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 tudo. O que acontece depois disso? Depois que acontece que passa a tempestade, eu me lembro, em 1999, se alguém aí lembrar, eu acho que foi isso, porque foi o ano que a minha filha nasceu, né? Jabuticabal teve uma tempestade muito grande, muito grande. Morreu uma pessoa, a cidade ficou aí, boa parte da cidade foi mais baixa, que fica próximo aos dois córregos que cortam a cidade. Foi terrível, eu me lembro muito bem, eu estava nesse dia, foi no sábado de carnaval, 23 de fevereiro, um negócio assim, não me lembro bem agora. Minha filha tinha um mês de vida, mais ou menos. E eu tava jogando bola aquele dia, jogando futebol, jogava futebol de salão, quando eu conseguia jogar, né? Quando enxergava sem óculos, né? Que era um pouquinho mais jovem. E eu tava jogando bola aquele dia e eu comecei a perceber dentro da quadra onde a gente estava jogando a formação no tempo. Quando eu percebi, eu já não tinha mais como sair do ginásio onde eu estava jogando, né? E aquela apreensão, minha esposa em casa com a minha filha recém-nascida e aquela vontade que a enxurrada. Bom, enfim, acabou entrando água dentro do ginásio, inundou tudo. A cidade morreu um amigo, né? Um amigo morreu nesse dia. A cidade ficou assim, polvorosa. Casas destruídas, pontes que caíram, ruas que deixaram de existir porque a água arrancou o asfalto. Enfim, houve uma grande destruição. Passado isso, passado todo esse momento de angústia, de medo, de destruição da chuva, existe a necessidade de você começar a entrar num processo de reconstrução, né? O que aconteceu? As pontes começaram a ser reconstruídas, as casas começaram a ser reconstruídas, as ruas começaram a ser reconstruídas, barracões pelas cidades que tinham sido destelhados começaram a ser cobertos de novo. A vida entrar num ritmo normal. Óbvio, né? Demorou-se muito tempo para isso acontecer. Demorou vários dias, né? Várias semanas para que as coisas voltassem a acontecer dentro do que seria uma normalidade. Mas a gente parando para pensar, fazendo uma reflexão sobre isso, tudo na vida ela se destrói para se reconstruir. Tudo na vida se destrói para que seja refeito. Existe a necessidade do que eu vou colocar entre aspas, vocês entendam bem o que eu quero dizer. Tudo que é velho, né, que ele seja destruído ou deixe de existir para que algo melhor, mais potente, vamos dizer assim, melhor, que ela consiga ser colocada no lugar, que ela possa ser colocada no lugar. Então você imagina, por exemplo, aqui na nossa cidade, na rua que passa na frente da minha casa, que lá embaixo, antigamente tinha uma ponte, hoje já é uma rua, né? Era uma passarela, desculpa, hoje é uma ponte, você consegue atravessar de carro. Antigamente você tinha que dar uma volta. Aquilo foi tudo levado embora na época, né? O que se fez então? Se construiu um pontilhão melhor, uma ponte melhor, uma passarela melhor, mais resistente, mais forte, porque a gente sabia que se desse uma chuva de novo, se fizesse da mesma forma, o que ia acontecer? Adelaine, boa noite. O que ia acontecer? Aquela ia ser levada também. Então criou-se uma ponte. Ô Robson, boa noite, meu querido. Amanhã nós estamos juntos, hein? Amanhã eu estou junto com o Robson no perfil dele do Instagram. Fica para vocês aí, vamos falar sobre crenças. Voltando ao assunto. Não, tudo que é destruído, tudo que deixa de existir, vai ser em algum momento substituído por algo melhor, com uma estrutura melhor, com uma capacidade de resistência melhor. E assim somos nós. E assim somos nós, né? Nós destruímos algumas coisas dentro da gente para que possa algo mais forte ser reconstruído, né? Porque o ser humano tem um problema muito sério. Ele se acostuma com o que é velho, ele se acostuma com o que, vamos dizer assim, fica naquela zona de conforto, né? Eu gosto muito de uma história que o pessoal conta,
que diz que antigamente, né, eu não lembro disso, acho que nenhum de vocês que estão aí lembram disso. Né? Talvez até só a minha mãe, que é um pouco mais velha que nós aqui que estamos reunidos, mas talvez nem na época dela seja. Né? O Rio Tietê você podia pescar. Oi, Barba, boa noite. Né? Você podia pescar, por exemplo, no Rio Tietê, nos rios da minha cidade, você ia e pescava. Né? Tinha peixe, tinha uma quantidade, uma diversidade muito grande de peixes, e você ia e pescava. Né? O pessoal de São Paulo conta isso. E hoje não é mais. Hoje, o Rio Tietê, alguns rios, um pouco, né, mas os rios hoje, eles estão todos de vida. Nós acostumamos com isso. Por exemplo, o pessoal de São Paulo, o pessoal que mora em São Paulo, que vem para o interior, que volta, a hora que percebe que sente aquele cheiro do Rio Tietê, sente aquele cheiro fala, graças a Deus, estou chegando em São Paulo. Então se acostuma com isso, a gente se acostuma com essas coisas. Como diz Mário Sérgio Cortella, a gente se acostuma com o podre. E não deveria ser assim. Então essas mudanças, esses acontecimentos que em alguns momentos aparecem nas nossas vidas, é justamente para levar esse podre, esse velho, esse estragado embora, para que outra coisa nova seja colocada no lugar. Então, nós temos esse poder de transformação, nós temos esse poder de querer mudar as coisas na nossa vida. Só que a gente fica naquela mesmice, né? Fazendo sempre as mesmas coisas, acostuma com o cheiro. Quando a gente experimenta algo bom, de qualidade, nós mudamos o nosso paladar, por exemplo, na questão da alimentação. Estamos acostumados a comer alguma coisa, a mesma coisa todo dia, né? Ou uma variação menor de alimentos. Quando a gente experimenta alguma coisa diferente, aquilo causa em nós um prazer muito grande. Causa em nós uma alegria muito grande. Poxa, estou comendo alguma coisa diferente. Estou experimentando um alimento que está me dando um prazer diferente, um sentido gustativo diferente. Então a gente passa... Oi, Rita, boa noite. A gente passa a compor aquela vontade de comer aquilo dentro de nós. Que é isso, Rita? Pelo amor de Deus, que demora que nada. Você entrou na hora certa. Sabe? Então assim, a gente vai se acostumando com algo que não é bom. Né? E aí, de repente, acontece alguma coisa na nossa vida. Pá! Muda tudo. Trabalho, vida social, vida familiar, doença, ou algo novo, né? Porque o contrário também é verdadeiro. A gente está acostumado com aquela vidinha tranquila. Não, mas tá bom assim, desse jeito tá legal. Não preciso fazer tanto esforço. De repente algo acontece em que eu sou obrigado a me movimentar. A sair do meu caminho, a sair da mesmice, a sair da zona de conforto, que não tem lugar nenhum, que não está construindo nada dentro de mim. Né? São as pontes que estão caindo, são as ruas que estão sendo destruídas, são as árvores velhas que estão sendo tombadas para que seja plantada uma árvore nova no local. Né? São jardins que estão sendo aí levados pela enxurrada da chuva para que outros sejam plantados no lugar. Vamos fazendo uma analogia, né? Então, a gente tem que começar a ter, vamos falar, gostos diferentes. Nós temos que ter um gosto mais sofisticado. Não que a gente não vá gostar de um arroz com feijão e ovo, né? E abobrinha, que, convenhamos, é bom demais. Tá? Mas a gente pode querer uma coisinha diferente. Pode querer incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, algo que seja melhor do que a gente tem. Né? Sair daquele momento onde a gente senta e fica como apenas meros espectadores de tudo que acontece. Então, muitas vezes a gente fica aí aflito, a gente fica até com um certo ódio, uma certa angústia sobre o que pode vir a acontecer, por exemplo, nesse momento. Eu já falei isso em outras lives. Ó, Pisca, boa noite. Bem? Já falei isso, vou falar de novo. Nós estamos passando por um grande momento de transformação da sociedade humana, como diz um amigo meu, quiçá intergaláctica. Quiçá intergaláctica, como diz um amigo meu.
é muita transformação, é um momento de mudança total, total do ser humano. Tanto no Brasil, Argentina, Peru, Estados Unidos, Itália, Espanha, França, Japão, Coreia, China, não importa. Né? Talvez nós estivéssemos vivendo num contexto mais ou menos, né? Num contexto morno, eu já falei disso aí outras vezes, num contexto morno, mais ou menos, né? Tava bom assim, a população estava certo assim, estava bom para todo mundo. De repente, surge do nada alguma coisa, todo mundo tem que se mexer. Todo mundo sai da sua zona de conforto, todo mundo começa a procurar algo diferente para fazer. É mundial mesmo, né? É intergaláctico, como diz o meu amigo. Né? E a gente tem que se mexer, a gente tem que sair. Eu sou um exemplo, e eu não gosto de ser exemplo para nada, pelo amor de Deus, porque todos nós, eu assim como muitas pessoas, nós temos os nossos defeitos. Mas esse projeto que eu tenho de fazer essas lives, eu tenho há muito tempo. Há muito tempo. Tinha ideia de fazer isso, sabe, de levar essas mensagens para as pessoas, mas eu não me preocupava porque não, tem muita gente fazendo. Porque não, por exemplo, no meu horário agora deve ter pelo menos, que eu contei antes de entrar, tinha umas 18. Mas eu vou concorrer com o Tadashi. Tadashi é um japonês que faz meditação. Ele faz às 6, faz de manhã e faz à noite. Tá, mas peraí, tem gente que não quer assistir o Tadashi, por exemplo. Tava o Rick Chester, se não me engano, fazendo a live dele. Tá, mas tem gente que não quer assistir o Rick Chester. Quer assistir o Rodrigo. Então, eu demorei... foi necessário acontecer esse problema mundial, essa pandemia, esse vírus, para que eu ficasse mais dentro de casa e pudesse colocar isso, tirasse isso da gaveta mental. Tá? Já estou quase indo para 10 lives, para vocês terem ideia. Né? Mais de 2 meses, mais de 2 meses já fazendo. Nós estamos em junho, eu comecei em final de abril. Se não me engano, na última segunda-feira de abril, se não me engano. Preciso começar a colocar aqui, né? Colocar aqui nos comentários, no comentário fixado aí a quantidade de lives. Então, precisou disso e uma pessoa dizer para mim assim, tira isso do papel. Pode ter certeza que vai ter gente querendo te ouvir. Como tem. Nós estamos em 16 agora nesse momento. E o Robson, né? Também precisou dar uma mexida aí para poder ter a sua parcela de contribuição nesse momento de lives aí, de mensagens para as pessoas que querem ouvir. Então, isso tudo é momento de transformação. Essa pandemia, esse vírus, é a tempestade do momento. Né? Veio com uma enxurrada de problemas, com uma enxurrada de dificuldades, mexeu com todo mundo, mexeu com o comércio, mexeu com a indústria, mexeu com as empresas de turismo, mexeu com a empresa de aviação, ônibus. Né? Se você ver as rodoviárias, praticamente não tem ônibus saindo. O que o pessoal faz? Está ficando em casa. O que elas tiveram que fazer? Tiveram que se reinventar, tiveram que criar uma metodologia nova, uma ferramenta nova. Entendeu? Então é a transformação. O mundo, eu repito, eu vou dizer de novo, tá? O mundo não será mais o mesmo. Não pode colocar isso na sua cabeça. Não vai ser igual mais. Ponto. Tá? As pessoas vão ter que se reinventar. As empresas vão ter que se reinventar. Tá? As coisas vão ser feitas de forma diferente daqui para frente. Tá? É a transformação pelo qual o mundo está passando. E nós fazemos parte desse mundo. Entendeu? E como nós fazemos parte desse mundo, e aí como já partindo... Opa, pulei demais aqui a linha. E já falando, né, passando para o nosso lado, né, Robson, criei coragem, estou na minha quarta. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Quem quiser, depois o Robson pode colocar até o perfil dele no Instagram aí, o pessoal copia. Vai ser bem legal amanhã, vai ser um bate-papo bem interessante. Pode colocar aí, viu, Robson? Se você quiser colocar o teu Instagram, o assunto de amanhã, vai ser bem interessante. Vamos falar sobre crenças, tá? Que foi mais ou menos a live que eu fiz com o Alex, lá de João Pessoa, da Paraíba. O Robson é de... Não sei o Robson, como é que chama a cidade perto de Campinas? Me esqueci o nome agora, não tem problema. Como diz outro, esqueci, tá? Indaiatuba, lembrei agora, Indaiatuba.
Mas passando para dentro de nós, passando para nós. O que a gente espera dessa tempestade? O que nós... Oi, Zezé, tudo bem, cunhada? O que a gente espera dessa tempestade? O que nós, individualmente falando, vamos falar individualmente. Até agora a gente falou do coletivo, né? Falamos da cidade, falamos das coisas que mudam, do que é destruído para ser melhorado, falamos da enxurrada que leva as coisas... Enfim, individualmente, o que nós esperamos desse momento? O que nós esperamos que seja transformado dentro de nós? A Rita colocou sermos melhores. Beleza, Rita. Melhores em que sentido? Né? Será que nós temos consciência plena da onde nós temos que ser melhores? Se eu pedir para vocês agora, se vocês quiserem colocar, podem colocar, tá? Por conta e risco de vocês aí, tá? Aonde que eu tenho que ser melhor? 3 pontos. Não vai no só, tem que colocar 3. 3 pontos aos quais eu tenho que ser melhor. Vocês conseguiriam colocar 3 pontos? 3. Tá? Se quiserem colocar, fiquem à vontade. A gente pode até estender esse papo, né, nesse sentido. Tá? Podemos até conversar sobre isso. Mas será que nós temos consciência mesmo, né, dos pontos onde nós precisamos melhorar? Temos total consciência? Temos certeza daquilo que nós temos que fazer? Né? Temos ideia, temos o caminho que nós temos que seguir para essa transformação fazer efeito dentro de nós? Temos ou não? Coloca aí, pessoal, pode escrever. Pode escrever. Empatia. A empatia é amor ao próximo. Está aí mais ou menos ligado. Né? Tem aí sua correlação, viu, Rita? Só tem amor ao próximo quem consegue ter empatia. Né? E aí fica. E Deus? Eu gosto muito de Deus, viu, Rita? Eu tenho notado isso, o pessoal se aproximou muito de Deus. Deus era algo abstrato, muito longínquo, muito longe, que a gente não conseguia alcançar. Né? E hoje ele está mais próximo, a gente conseguiu... Não que ele esteja mais próximo, vou fazer uma correção. Nós estamos mais próximos dele. Nós nos aproximamos dele, porque ele sempre esteve lá. Né? Ele sempre esteve lá esperando que nós criássemos essa vontade de nos aproximar. Tá? Então ele está lá esperando, não compassivo, né? não passivo. Assim, mas será que eles agora vão se aproximar de mim? E eu acho que se aproximaram demais, Rita. Demais, demais. É bastante interessante essa questão. A gente pode até, numa questão no futuro, aí, conversar a respeito desse assunto. Então, para começar por nós. Né? Vocês não escreveram aí. Né? O que esperar dessa tempestade? O que esperar que ela, dentro de nós, essa enxurrada leve embora? Né? O que tem de que pontes velhas, que pontes enferrujadas, que pontes aí carcomida com o tempo, elas têm a necessidade de cair para que outra seja construída. Quando a água sobe, mãe? Quando a água sobe, procuramos aprender a nadar. Você sabe nadar, né? Para quem não sabe, minha mãe é nadadora aí de competição aí. O Robson deixou o perfil dele lá, ó, @Robson José Scarpione. Pessoal, entra lá, vai ser bem legal. Fé, higiene, paciência e muito amor ao próximo, intolerância. Robson, vai ser uma live 10, cara, vai ser muito legal, cara. Você não sabe o que eu estou preparando, cara. Você aguarde, tá? O que a gente tem de... O que nós esperamos que essa enxurrada, que esses raios, que esses ventos, que isso tudo leve embora de nós? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Na vida pessoal, dentro da família, tá? Na relação com a esposa, na relação com os filhos. Eu falo isso na vida social. Que é o respeito que nós temos que ter por aqueles que estão também como nós, reclusos dentro das suas casas. Né? Que quando a gente sair na rua, usar máscara, álcool em gel, não fazer aglomeração, tá? Não fazer rodinha, respeitar a ordem pública, respeitar a lei.
Porque o que atingir eles, em algum momento vai me atingir. Tá? Então, é um senso de sociedade muito mais apurado que nós temos que ter. Entendeu? E nós temos que perceber uma coisa. Eu vou até inverter o que eu tinha começado a falar aqui. Eu vou falar uma coisa agora, eu vou inverter para juntar com outro assunto. Porque nós não somos mais iguais ao que nós éramos há 90 dias. Não somos. Tem as minhas imperfeições, tem as minhas dificuldades? Tem. Mas você já não é mais igual. Você pensa diferente. Você age diferente. Né? Quando você vê alguma coisa que não é legal, você já reage mentalmente, dizendo assim, puxa vida, assim não é legal, assim não devia fazer aglomeração, devia estar usando máscara. Né? Os supermercados não deviam estar tão cheios assim, porque a comida do mundo não vai acabar de uma hora para outra. Vai continuar existindo. E você vai no supermercado, gente lotando os carrinhos, enchendo de coisa. Parece que vai começar a Terceira Guerra Mundial. O que a Dani falou? Para mim está sendo uma fase de autoconhecimento. A gente vai chegar aí, Dani. A Dalene, acreditar em nossa própria mudança, agradecer, independente se o dia for bom ou ruim. E sem julgamento. Pois é. Autoconhecimento e sem julgamento. Então nós não somos, tá vendo? Nós não somos mais iguais. O que nós éramos há 90 dias, quando começou para nós. Olha, Robson, muitos aprendizados na área digital. Nós estamos usando muito a digital, né, Robson? Bastante. Então, alguma coisa já mudou dentro de nós. Alguma coisa já transformou. Ok? Vocês já percebem que isso já transformou. Tá? Mas como é que eu vou poder usar isso em benefício próprio para que eu possa refletir isso na sociedade? Coisa muito interessante. Tá? Repensar, por exemplo, as nossas metas. Eu não falo meta no trabalho, não. Se você quiser incluir isso no trabalho, ok, pode incluir no trabalho. Mas as nossas metas como pessoas. Nós temos metas como pessoas. Acabamos de colocar aqui autoconhecimento, né, indulgência, sermos exemplo, melhorarmos como... Entendeu? A gente já tem as suas metas. Mas e colocar isso em prática? E colocar isso, como diz o amigo, para rodar. Né? E colocar isso aí dentro de nós exatamente, transformar isso e fazer com que isso gere em nós um combustível que possa nos realmente fazer com que isso tudo aconteça. Né? Os nossos ideais, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos. Né? Até a Rita tem vontade de semear cada vez mais. Né? Mas semear é coisa boa, né, Neuza? Porque tem gente aí semeando vento e pode ter certeza que vai colher tempestade. A gente tem que plantar as coisas boas, sermos pessoas boas, para que essas metas, esses ideais e esses sonhos sejam árvores frutíferas. Que a gente vai deixar plantado, vai semear tudo isso e alguém vai poder colher isso. Né? E vai poder alimentar, que possa... deixar uma semente também para que outros replantem isso. Né? Depois, é isso, né, Deus? Sabe, então, reobservar os nossos ideais, reobservar os nossos sonhos, repensar tudo isso. Né? Porque se já não somos mais iguais, as nossas metas, os nossos ideais, os nossos sonhos também já não são os mesmos. Né? Para quem começou o ano de 2020 imaginando assim, nossa, vai ser um ano da redenção, vai ser o melhor ano da minha vida. Quando de repente em fevereiro, né, chega aí um tal de Covid-19, coronavírus e para tudo. Tudo se encerra, tudo volta a estaca zero. Eu particularmente acho que não voltou a estaca zero. Começou realmente a transformar tudo foi quando em fevereiro, né, janeiro, que começou a ter os primeiros casos aí no Brasil. O Brasil começou a transformar e o ser humano começou a... Não voltamos a estaca zero. Repito, nós aceleramos a nossa transformação. Nós entramos num ritmo de transformação, mas muito maior. Mas uma assim. Ô, Regiane, boa noite.
o ritmo de transformação foi muito intenso. Tudo. Não é que, não, vai estar indo devagar, o mundo parou. Não, 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 não esquece isso. O mundo transformou muito rápido. Então nós temos que repensar essas nossas metas, esses nossos ideais, esses nossos sonhos, recolocar eles na realidade de agora e dizer assim, bom, agora, o que eu faço? Por onde que eu começo? Ué, não está me ouvindo, Rosinha? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um feedback, a Rosinha não está me ouvindo. Dá um joinha aí quem está me ouvindo, fazendo um favor. Oi, boa noite. A Regiane está me ouvindo. Ó. Dá um joinha pra gente, fazendo um favor, pessoal. A gente tá... Tô começando a encerrar partindo pro fim da nossa live. Ué. Rosinha, eu recomendo que você saia e volte. Sai e volta, né? Às vezes algum problema de internet, alguma coisa. Aqui em casa a internet não tá... A internet aqui em casa não tá boa. Então tá bom. Então vamos... Rosinha, sai e volta. Vamos ver se dá certo. Tá? Senão depois você assiste no IGTV, assiste no YouTube, vai estar lá. Bom, pessoal, o que eu estava falando? Tá. De repensar as nossas ideias. Tá? Porque a gente tem que pensar estrategicamente. Tá? Beleza. Mudou tudo no mundo. Ok? Mudou tudo no mundo, tá tudo diferente. Minhas metas, meus ideais, meus sonhos, eu vou ter que rever, tal, não sei o que, tá? E isso chama-se a gente vai ter que fazer uma coisa chamada pensamento estratégico. Voltou, Rosinha? Que bom, então tá bom, tá ótimo, tá? Pensamento estratégico. Eu vou ter que criar uma metodologia, uma ferramenta nova para que eu a partir dessa mudança. Pensamento estratégico. Tá? Porque senão, pensar como é que eu vou fazer minhas coisas, o que eu vou ter que modificar, o que eu vou ter que transformar, o que eu vou ter que trocar, o que eu vou ter que substituir, como é que eu vou fazer se eu não tenho mais isso e eu preciso chegar num determinado resultado. Cada um sabe de cada um. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Tá? A ideia aqui é nós entrarmos num processo de reflexão. Tá? Porque senão a gente vai ficar se repetindo. Tá? A gente vai ficar se repetindo. Todo dia vamos nos repetir. Todo dia vamos fazer a mesma coisa para tentar chegar em um resultado diferente. A gente sabe que isso não existe. Se a gente quer um resultado diferente, temos que fazer coisa diferente. Tá? Pensar no que a gente precisa para poder transformar. Para que essa transformação, surta efeito. Tá? Se a gente fica todos os dias da mesma forma, muitas vezes sendo como se fosse um cavalo de charrete, que aí bota o tapa-olho e ele olha numa direção só, mas vai ter problema. Vai aí não conseguir alcançar os objetivos que a pessoa tá querendo. Então, Rogério, boa noite. Esse é meu irmão de sangue. Tudo bem aí? Então, pensar estrategicamente a sua existência nesse momento, para não ficar repetindo as mesmas coisas, para não ficar patinando. Quando a gente atola o carro no barro, a gente acelera muito, as rodas patina, roda, e a gente não sai do lugar. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Temos que fazer isso. Vamos fazer, mas vamos devagar. Beleza? Porque a gente tem que entrar nesse processo de mudança tentando ressignificar algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, o convivência com a família mudou totalmente. Criou um novo significado. Né? Porque está todo mundo em casa. Está a esposa, tá a esposa, o marido, os filhos. Está todo mundo dentro de casa. A convivência, Oi, Cris. Boa noite. Preciso tomar um cafezinho naquela tua máquina que você tem lá na tua clínica, né? Deve ser bom o café. Pelo menos estava bonito no vídeo que você postou. Ressignificar algumas coisas. A convivência. Tá? Nós temos que aprender a ter mais paciência. Né? Robson, parabéns pelo conteúdo e pelas metáforas. Legal, obrigado, cara. Nós temos que
ter paciência com a esposa com o marido, os pais com os filhos, né? Porque se a gente começar a se degladiar dentro de casa, vai acontecer muita tragédia como tem acontecido por aí, né? Por exemplo, no trabalho, né? Ter paciência, né, com um colega de trabalho, com a colega de trabalho ou com um grupo de trabalho. Porque está todo mundo com os nervos à flor da pele, todo mundo preocupado. Mas criar um significado novo para essa convivência, criar uma relação de trabalho nova, criar uma forma diferente de poder você conviver com o seu colega de trabalho dentro do ambiente de trabalho. Tá? Próximo, né, Dani? E a Rosinha precisa de muita paciência. São dois. Repensar tudo isso, ressignificar tudo aquilo que a gente vive nesse momento, tá? Para que isso tenha um novo sentido. Porque assim, como eu falei, a gente tinha metas, objetivos e sonhos, são diferentes. Então, peraí, eu preciso caminhar ou achar um sentido novo para tudo isso, tá? Achar um significado novo para tudo isso. A gente precisa fazer isso. Senão, como eu disse, a gente vai se repetir. E esse momento não é o momento de você repetir, é o momento de você transformar. É o momento de você criar criar coisas novas. Como eu falei, me dando como exemplo, tirei do papel. Tirei da ideia de fazer essas lives e levar essa conversa, esse bate-papo, essas reflexões para as pessoas. Entendeu? É um significado novo que eu estou dando para as minhas noites. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou pensando num futuro próximo, tá? Num futuro próximo, começar a fazer lives mais, né? Com menos espaçadas, não uma vez por semana, mais vezes por semana. Mas isso eu estou preparando, isso eu estou pensando, estou estudando, estou aí criando, né, os assuntos, a metodologia. Mais para frente, a gente vai começar a se ver mais, tá? A Isilda falou que é aí que entra a fé. A fé no sentido de acreditar. Isilda, eu entendo a fé como algo que a gente se entrega. A fé não é algo de acreditar, né? A fé para mim é algo que a gente se entrega. A gente se dedica, a gente vai de cabeça, a gente confia, né? Então fé para mim é se entregar, né? É estar de braços abertos, é confiar, né? E para poder fazer as coisas, para poder ter certeza das coisas que está fazendo. Tá? Então, criar um cenário novo na nossa mente, criar uma história nova na nossa mente, repensar as nossas relações humanas. Né? Nós não podemos abraçar, nós não podemos se beijar, nós não podemos dar a mão, ficar dando soquinho, ficar dando cotovelo. Né? Eu vou ser sincero para vocês, eu no começo fui muito resistente com isso. O pessoal vem dando cotovelo. Se dá o cotovelo, não precisa dar nada. Não quero também dar cotovelo. Não. Entendeu? E eu fui muito resistente no começo. Porque a gente dá um abraço, dar a mão, dar um abraço, né? Tocar na pessoa. Eu já não podia mais fazer isso. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com isso. Então eu ressignifiquei o contato. Fabrício, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Eu ressignifiquei o contato com o ser humano. Tá? Como é que é, Jaque? A Jaque é legal aqui, ó. Saber ouvir é um novo abraço. Perfeito. Pingo. Saber ouvir é um novo abraço. Tá? Nós não podemos chegar e abraçar as pessoas? Não, não pode mais. Mas vamos abrir os ouvidos, então, já que não pode abrir os braços, né? Salve bem. Foi passada 5 dias de live que eu vou dizer para você, ó. Como diz o outro, foi daqui, ó. Fabricião, beleza, velho, para trabalho magnífico que você está fazendo, cara. Entendeu? E a gente não pode mais. Então, já que não pode abrir os braços e trazer a pessoa para próximo, que a gente possa, com os ouvidos, trazer a pessoa para dentro de nós. Ressignificar as coisas. Dar um novo sentido para elas. Dar um novo significado. Dar um novo motivo. Né? Olhar as coisas por uma ótica diferente. Porque, repito, se a gente continuar olhando da mesma forma, nós vamos nos repetir. E se a gente nos repetir lá na frente, quando tudo isso acabar, e tomara que seja o mais rápido possível, tá? É lógico que tem o seu tempo, né? Tudo tem seu tempo para acontecer,
Que isso, meu. Gratidão a você, ele tá me ouvindo aqui, cara. Fabricião já é um pouquinho mais experiente nesse negócio de live. Ele já faz há mais tempo do que é um trabalho legal também que ele faz, bem interessante. Tá? Tomara que isso acabe logo, né? Tomara que o fim disso seja o mais rápido possível. Mas vai chegar lá na frente e a gente vai estar do mesmo jeito. Nós não aproveitamos a situação para dizer assim, opa, pera lá, eu preciso, como eu falei, ressignificar minha vida. Eu preciso achar um sentido diferente. Eu preciso fazer algo diferente na minha vida, porque eu quero que ela se transforme de verdade. A partir de hoje. A partir de hoje eu quero que você transforme. Fazendo as mesmas coisas não dá. Tem que fazer diferente. Porque a gente tem que olhar as oportunidades que o mundo está dando à nossa volta. Tem um monte de oportunidades. Fabrição, o Robson, são pessoas que estão, através da internet, trazendo uma visão diferente de mundo, trazendo ideias diferentes, trazendo uma ótica diferente, sabe? Ressignificando as coisas para nós, fazendo com que a gente reflita sobre o que está acontecendo e as oportunidades que o mundo está dando agora para nós. O mundo vai dar sempre oportunidades. Sempre vai ter uma porta aberta, ou duas, ou três na nossa frente. Mas essa, na minha concepção, é um portal. Tá? É um portal, não é uma porta, é um portal. Aqueles que aproveitarem lá na frente vão estar um passo adiante dos demais. Por quê? Primeiro, se transformaram, aproveitaram a oportunidade do momento e se transformaram internamente. Deixaram de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, tá? Não estavam se repetindo. Ressignificaram a sua vida, né? Procuraram dar um valor a mais, ou como diz, né? Dar um up, né? Um upgrade na sua vida. Então, pessoal, já indo para o finalzinho, que senão o Instagram corta minha live aqui de novo, né? Com o Alex, semana passada, eles cortaram a gente, tanto que a gente falou. Olhem tudo isso de modo diferente. Pensem em uma oportunidade magnífica que a vida está nos dando. E aí, Fabrição, o que foi? As oportunidades estão disponíveis a todos, basta as pessoas se permitir vê-los. É isso aí, né? É olhos para poder enxergar, é olhos para poder ver. Para tudo. Eu não estou falando para você a partir de amanhã pegar um celular e começar a fazer uma live. Se quiser, ótimo. É mais um para transformar, é mais um para passar a mensagem. Mas não é isso que você quer fazer, ok. Faz outra coisa. Sabe? Pensa numa outra coisa para fazer. A gente pode ser útil. Se não for pela internet, pode ser fazendo uma outra coisa, uma outra atividade. A gente pode. Nós temos que ser a transformação que nós queremos. Está aqui, dentro de nós. Essa é a verdadeira transformação. Se a gente transforma o nosso mundo, tudo à nossa volta se transforma. Beleza, pessoal? Olhem as oportunidades, aprendam com elas, aprendam com a dor, aprendam com a dificuldade, aprendam com tudo. As oportunidades estão aí, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, a mensagem da transformação, tá? E aí, pessoal, nós temos mais 4 minutinhos. Alguém quer colocar alguma coisa? Fabrício, Robson, Rosinha, minha mãe, Rogério, Neuza, Sônia. Pessoal, coloca aí o que vocês acharam, o que vocês querem colocar seus pitacos. Fiquem à vontade, que eu adoro palpite, adoro pitaco. Vamos lá, Fabrício. A transformação sempre inicia de dentro para fora. Não tem, cara, não tem como ser diferente. Se eu quero um mundo diferente, eu tenho que ser diferente. Eu quero que meu vizinho seja diferente. Teu vizinho vai ser diferente no jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Se eu for diferente com ele, por exemplo, problema de relacionamento. Se eu não melhorar, a partir de mim, não melhorar o relacionamento com ele, não vai melhorar nunca. Não vou esperar dele. Faço eu. Dani, obrigado por me apresentar essa live, Rodrigo. Porque, Isilda, eu te agradeço de você estar aqui. Tá? A música, Rosinha, é verdade. Verdade. Então, para a gente encerrar, vamos encerrar com a música. Ainda bem que a Rosinha me lembrou. Né? Cadê a música? A música chama-se Transformação. Né? É uma música do Renato Teixeira, 1985. Tá? Neuza, achei que você fosse falar super... Achei que foi completa. Neuza, tô aprendendo. Vamos lá, pessoal? Vou colocar aqui a musiquinha para vocês e ouçam. Tá bom?
Vocês estão ouvindo? Não existe mais em mim os velhos tempos. Não diga nada, pois tudo é assim. Todo caminho tem o mesmo fim. Transformação existir. Não estranho. Estão ouvindo? Sinto meu bem. Não consigo mentir. Foi muito bom, mas deixou completamente. Acho que o som ó, pessoal, o som acho que da música não tá bom não. Tá, mas é uma música mais antiga, mas a música chama-se Transformação. Ela é do Renato Teixeira. Beleza? Pessoal, entrem lá no YouTube, procurem a música, ou leiam a letra, tá? E vocês vão gostar. Tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui, ou do que a gente disse aqui. Beleza, pessoal? Cara, tivemos uma noite muito, 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 muito legal. Agradeço demais vocês estarem aqui. Segunda-feira que vem estaremos de volta com outro assunto, com outra ideia, com outra reflexão. Acabando aqui, já vai para o IGTV, se vocês já quiserem compartilhar com o contato de vocês. Tá? Daqui um pouquinho, não sei se hoje à noite ou amanhã cedo, vai estar no meu perfil do YouTube, youtube.com/Rodrigo Gírio. Tem as outras lives lá, vocês podem assistir. Meu irmão, boa noite, eu que te agradeço. Ó. Beijo, obrigado. Tá? Assistam lá, compartilhem, deixem um like, escrevam no comentário. Se quiserem perguntar alguma coisa para mim, deixem lá no direct, eu respondo. Tá bom? Gratidão, Rita, você me ajudar aí. A Rita é minha divulgadora das lives no Instagram. Beleza, pessoal? Eu quero para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana também para você, Dani, para todo mundo. Paz, saúde. O tio Fábio estava aí, cara. Eu não vi nem ele entrando. Beleza, tio Fábio? Tio Fábio, eu vou contar um segredo para você. Tô com uma vontade de nadar que você não faz ideia. Tá? Tânia, Rita, todo mundo, obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Tá bom? Beijo. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.